Boa tarde, alunos. Bem-vindos a mais uma aula de fisiologia. E hoje nós vamos iniciar um assunto novo que a gente começou a falar um pouquinho quando a gente estava falando de sistema nervoso na divisão motora somática, né? Que a gente falava do estímulo para a contração muscular, mas agora a gente vai falar mais especificamente sobre fisiologia muscular, tá? E na aula de hoje vamos focar mais o músculo estriado esquelético. Bom, pessoal, imaginem a situação. Vocês acordam, vamos supor que as aulas presenciais voltem, né? E vocês têm uma aula marcada para 7h30 da manhã. Por obra do destino, vocês não estão mais acostumados a acordar cedo para pegar ônibus, vocês perdem o horário e acordam atrasados para a aula. Só que, a hora que você já levanta, você já sente o estômago roncar de fome. Aí você prefere, mesmo atrasado 10 minutos, você prefere comer antes, antes de sair de casa. Ao sair de casa, quando vocês estão chegando próximo do ponto de ônibus, vocês veem que o ônibus já está saindo do ponto de ônibus. Para não perder esse ônibus, né, porque já que o próximo ônibus vai passar só 1 hora depois, começam a correr para conseguir. Conforme você corre, você percebe que, né, vocês correm e conseguem pegar o ônibus, né? Passa na catraca e senta. Quando senta, percebe que o coração está batendo mais forte, mais acelerado, sabe? Aquela sensação de que o coração vai sair pela boca devido ao esforço. Todas essas situações, né? O roncar do estômago, o correr, né? Que a gente utiliza perna, braço, corpo inteiro, movimentação do corpo para correr, para passar na catraca e o coração acelerado, todas essas situações são decorrentes da contração muscular. São músculos que estão sendo contraídos e relaxados num ritmo para que provoque essa movimentação dos órgãos e dos membros, tá? Nós temos, então aqui, ó, eu achei interessante essa citação, que é do Roth e do John Santalupa, que falaram há muito tempo atrás, nos anos 60, que o músculo é um motor capaz de converter energia química em energia mecânica, ou seja, converte aquilo que nós temos como energia química, né, que é proveniente dos alimentos, e transforma em energia mecânica, né, a contração muscular, o movimento, em uma estrutura singular da natureza. É uma estrutura singular da natureza, pois nenhum motor artificial foi projetado com a incrível versatilidade de um músculo vivo. Bom, nós temos 3 tipos de músculos no nosso corpo. Nós temos, então, músculo esquelético, músculo cardíaco e músculo liso. O músculo esquelético, a sua maioria está unida a ossos e esqueleto, e ele tem a principal função de controle do movimento corporal. Normalmente, na maioria das vezes, o músculo esquelético é voluntário. Nós contraímos o músculo esquelético de forma voluntária. Por exemplo, se eu falo para vocês, levantem o braço, vocês de forma voluntária vão levantar o braço. Isso envolveu contração muscular, foi uma contração voluntária. Agora, músculo liso e músculo cardíaco, normalmente, na maioria das vezes, são involuntários. A gente não controla a frequência cardíaca, não controla o músculo cardíaco, a não ser que a gente treine para isso, tá? Mas a gente não tem como falar para o coração, pare de bater, ou coração, bata mais devagar. A gente não consegue ter esse controle voluntário como a gente tem no músculo esquelético. E no músculo liso também não é uma contração voluntária, tá? Então, voluntário só esquelético, involuntário cardíaco e liso. No músculo cardíaco, nós temos, né, o coração. Então, o músculo cardíaco, ele é o responsável pelo batimento cardíaco, pela contração do coração, e isso é importante para a movimentação do sangue
na via circulatória dos vasos sanguíneos, e o músculo liso ele é encontrado nos órgãos internos e nos vasos sanguíneos. Então, naquele exemplo que a gente deu, né, o roncar do estômago, a passagem do alimento pelo trato gastrointestinal são consequências da contração da musculatura lisa. O esvaziamento ou enchimento da bexiga urinária também é decorrente da musculatura lisa, dentre outros órgãos que a gente tem ali, que tem a musculatura lisa e é importante para a movimentação e função daquele órgão. O músculo esquelético e o músculo cardíaco, eles também podem ser denominados de músculo estriado, devido ao arranjo de fibras escuras e claras que tem. Então, olha só, essa imagem aqui. Nós temos a fibra muscular esquelética, aqui é o desenho e aqui é a microscopia, né? Então, uma coloração aqui de hematoxilina e eosina, né, que vocês veem normalmente nas aulas de histologia. Bom, então aqui nós temos o desenho do músculo esquelético, né? Tá vendo, ó, a gente tem umas bandas, como se fossem umas estrias mesmo, né? Tanto no músculo esquelético quanto no músculo cardíaco. Essas estrias são decorrentes da organização da fibra contrátil na célula muscular, que a gente vai ver depois exatamente o que são essas estrias, tá? Essas bandas. Enquanto que o músculo liso, por ele não ter essas estrias, por isso que ele é denominado de músculo liso. Então, ele não tem essas estrias e a organização dele é mais simples, né? Ele não tem uma organização das fibras contráteis, tá? Então, ele tem a histologia diferente dos outros músculos. Então, além de função, eles também têm a estrutura diferente dos três, apesar dos três compartilharem algumas características que são semelhantes, tá? O músculo esquelético, ele é controlado basicamente pela divisão motora do sistema nervoso periférico, como nós vimos, enquanto que o músculo liso e cardíaco, eles possuem diversos níveis de modulação. O músculo cardíaco e liso, por exemplo, eles podem ter uma excitação autônoma, ou seja, eles mesmos provocam a excitação e a contração, enquanto que o músculo esquelético precisa ser excitado por um neurônio motor. O músculo cardíaco e liso também podem sofrer alteração da sua contração por controle hormonal e nervoso. No caso do controle nervoso, essa musculatura é controlada pelo sistema nervoso autônomo, mas a divisão pelo sistema nervoso periférico na divisão autônoma, tá? No músculo cardíaco e no músculo liso. Enquanto o músculo esquelético somente contração estimulada por estímulo nervoso pela divisão motora somática do sistema nervoso. Bom, hoje nós vamos focar no músculo esquelético. Então, nós veremos a estrutura do músculo esquelético, a excitação e a contração desse músculo, tá? E como isso é convertido em movimento. O músculo liso nós veremos na próxima aula, enquanto que o músculo cardíaco nós vamos deixar para falar dele lá quando formos estudar o sistema cardiovascular, tá? Porque a gente vai falar da atividade cardíaca, né, de ciclo cardíaco, então a gente deixa o músculo cardíaco para o módulo de cardiovascular. Bom, então o músculo esquelético, ele é um músculo bastante abundante no nosso corpo, cerca de 40% do peso corporal é composto por músculo esquelético. É claro que esse percentual vai variar de acordo com o sexo, idade e com o grau de treinamento físico da pessoa. Pessoas que, por exemplo, são atletas ou que praticam musculação, eles tendem a ter um percentual de massa muscular maior, né,
um percentual de massa muscular maior do que pessoas sedentárias ou que não são treinadas. Então, o músculo esquelético ele é responsável pelo posicionamento corporal, né, pela nossa postura e também pelo movimento, e eles se prendem a ossos e tendões, e assim eles conseguem promover o movimento corporal a partir da aproximação e também distanciamento dos ossos nas articulações. Então, a origem ela é a extremidade do músculo mais próximo à região torácica ou do osso mais fixo, e a inserção é a fixação mais distal ou maior, com maior mobilidade. Então, aqui, por exemplo, nós temos o músculo bíceps, que fica no braço, né, o bíceps braquial. Aqui, nós temos os tendões que prendem aqui em cima e aqui embaixo, os tendões que são feitos de colágeno, né? Se prendem aos ossos e nós temos o músculo. Essa porção aqui, essa extremidade do músculo bíceps, nesse caso, como a gente aqui é o local mais fixo, nós então temos a origem e a inserção está aqui no local com maior mobilidade, porque quando o músculo bíceps contrai, ele aproxima o antebraço do braço. Esse movimento de alavanca que a gente faz, né, de levantar e abaixar o antebraço, ele ocorre principalmente pela contração do músculo bíceps, né? Então, ele contrai e a inserção aqui que está no antebraço leva junto o antebraço, fazendo esse movimento de alavanca. Bom, então, quando o músculo contrai, fazendo com que os ossos se aproximem, esse músculo é denominado de flexor, que é o que a gente tá vendo aqui, ó. O bíceps contrai e aí o antebraço se aproxima do braço. Então, o músculo bíceps é considerado um músculo flexor. Agora, quando o contrário acontece, quando o músculo contrai, provocando o distanciamento entre os ossos, ele é denominado então de músculo extensor, como é o exemplo do tríceps, que é aquele grupamento muscular que fica na parte posterior do braço. Então, quando o bíceps contrai, os ossos se distanciam. Então, esse movimento de descida do antebraço, ele é provocado não só pelo relaxamento do bíceps, mas também da contração do tríceps, que é um músculo extensor. Tá vendo? Olha ele aqui relaxado. Quando ele contrai, ele puxa o antebraço para baixo. Tá? Então, quando o bíceps contrai, ele puxa o antebraço para cima. Quando o tríceps contrai, ele puxa o antebraço para baixo. E isso acontece em vários músculos antagônicos no nosso corpo. Nós temos músculos extensores na perna, músculos flexores na perna. Eu acho que esses termos extensor, flexor, talvez seja mais comum para pessoas, para praticantes de atividade física, de musculação. Quem faz academia já deve ter ouvido falar de extensor, flexor, né? Extensora, flexora, alguns exercícios que têm essa denominação, porque trabalham músculos específicos da extensão e da flexão, né? Como mesa flexora, mesa extensora, cadeira flexora, né? Que são exercícios específicos da perna. Então, quando os ossos fixados a um músculo estão conectados por uma articulação flexível, a contração do músculo movimenta o esqueleto, que é o que a gente está vendo aqui, nesse exemplo do bíceps e do tríceps, tá? Bom, agora quanto à anatomia do músculo esquelético, o músculo ele é um conjunto de fibras musculares que estão organizadas em conjunto. É meio parecido com o nervo. Lembra que o nervo é um aglomerado, né? Um conglomerado de axônios.
o músculo nada mais é também que um aglomerado de fibras musculares. Então, olha só, nós temos aqui a imagem, né, de um músculo, de um grupamento muscular, né, do músculo. Aproximando, nós temos aqui o músculo esquelético, certo? E ele é composto por, aqui atrás é o tendão, né, que cola, entre aspas, que se fixa ali com o osso. Bom, o músculo esquelético ele é composto por células que são denominadas de fibra muscular, que é uma grande célula multinucleada. Olha só, tem vários núcleos. Ela é uma célula só, mas ela é multinucleada. E ela é extensa, comprida. A célula muscular, a fibra muscular, é a célula mais comprida que existe no nosso corpo, tirando, né, alguns neurônios. Bom, aqui nós temos então a fibra muscular com vários núcleos. Essa fibra muscular ela é envolta por tecido conectivo a várias outras fibras musculares, formando o fascículo muscular, que nada mais é que um feixe de fibras musculares. Então, pegou várias fibras musculares e encapou com o tecido conectivo e nós temos o fascículo muscular. Entre os fascículos musculares nós temos nervos e que vão promover ali a excitação das fibras e vasos sanguíneos que vão levar nutrientes e oxigênio do sangue para essas células. E aí nós temos que o músculo esquelético é composto por vários fascículos, tá? Entre os fascículos, nervos e vasos sanguíneos, e é envolto também por uma capinha, né? Um tecido conectivo. Quando vocês forem estudar em livros de fisiologia e também ao longo dessa aula, vocês vão se deparar com nomenclaturas muito específicas do sistema muscular. Fisiologistas que estudam o músculo esquelético, né, não só o músculo esquelético, mas fibra muscular, tendem a denominar algumas estruturas de maneira diferente. Por exemplo, a célula muscular, como a gente já falou, é denominada de fibra muscular. A membrana celular dessa célula é sarcolema. Citoplasma é o sarcoplasma. O retículo endoplasmático é o retículo sarcoplasmático. Esse sarco vem de carne, tá? Então é uma nomenclatura específica para fibra muscular. Aqui nós temos o desenho, né, da estrutura, de como se estrutura uma fibra muscular. Então, nós temos aqui o núcleo, né, da célula, lembrando que a fibra muscular é uma célula multinucleada, então tem vários núcleos ao longo da sua extensão. Envolvendo essa célula, nós temos o sarcolema, que é a nossa membrana plasmática da fibra muscular. E, continuando o sarcolema, nós temos um conjunto de túbulos, que é denominados de túbulo T, ou túbulos transversos. Eles estão em contato com essa rede aqui que envolve a miofibrila, que é o retículo sarcoplasmático. Tá? Então, ele é um retículo endoplasmático modificado. Ele envolve toda a estrutura contrátil. Aqui, nós temos a miofibrila, que é o componente mais importante da fibra muscular. A gente vai ver bem de pertinho como que acontece, mas ela é a unidade funcional do músculo, né? Ou seja, ela que promove a contração muscular. Envolvendo a miofibrila, nós temos, então, o retículo sarcoplasmático, e ele é muito importante porque ele libera íons cálcio para as miofibrilas e esse passo de liberação de cálcio é muito importante, porque o cálcio ele atua ali como um sinalizador para a contração muscular. E aí nós temos aqui, né, os túbulos T, que é esse amarelinho. Ao lado nós vemos várias mitocôndrias. As mitocôndrias são importantes porque elas vão produzir ATP, que vai ser indispensável para a contração muscular também. Então, a contração muscular é um processo que exige energia, e a energia que é liberada para a contração muscular advém, né, provém do ATP.
Então, esse grande número de mitocôndrias é importante porque exige da célula uma grande quantidade de energia, né? Uma grande quantidade de ATP. Então, olha só, aqui nós vemos já outro desenho demonstrando o retículo sarcoplasmático e a sua interação com os túbulos T. Então, lembram que eu falei que os túbulos T, eles são uma continuação do sarcolema, né? Tá vendo? Ó, como se fosse uma invaginação aqui, fazendo com que nós tenhamos uma comunicação direta entre o meio externo e o meio aqui interno com o sarcolema. Aumenta a superfície de contato da célula. E isso faz com que os potenciais de ação sejam conduzidos com maior facilidade para dentro da célula muscular. Porque aí nós teremos aqui, ó, um influxo, né, uma condução de íons para essas regiões do túbulo T que podem depois entrar para dentro da célula, provocando a despolarização. Bom, o retículo sarcoplasmático ele armazena cálcio e quando tem um estímulo correto, esse cálcio é liberado para as miofibrilas promoverem a contração muscular. O retículo sarcoplasmático, a sua extremidade, ela é mais alargada, olha só. E esse alargamento aqui do retículo sarcoplasmático é denominado de cisterna. Então, a gente tem, então, cisternas terminais aqui e cada túbulo T é envolvido por duas cisternas. E esse conjunto de duas cisternas e um túbulo T é denominado de tríade. É onde, né, ocorre aqui a troca de íons. A principal estrutura, então, que provoca a contração muscular na fibra muscular é a miofibrila. Então, vamos compreender o que é a miofibrila. Bom, gente, a miofibrila, ela é um elemento, né? Ela é uma estrutura que é composta por diversas proteínas. Nós temos, então, a actina e a miosina, que são proteínas contráteis. Temos a troponina e a tropomiosina, que são proteínas regulatórias da contração muscular. E nós temos proteínas acessórias, como a nebulina e a titina. Bom, a miosina é essa roxinha aqui que nós estamos vendo, onde nós temos a cauda da miosina, uma região flexível e a cabeça da miosina. Essa estrutura aqui, essa molécula de miosina, ela se agrupa com várias outras moléculas de miosina, formando os filamentos grossos. Essa região flexível aqui é importante para a contração muscular, porque ela que vai provocar a movimentação das cabeças de miosina para deslizarem sobre os filamentos grossos, os filamentos finos, tá? A contração muscular nada mais é do que o deslizamento entre o filamento grosso e o filamento fino. Nós vamos entender esse processo mais para frente, mas é só para vocês compreenderem o que eu estou querendo dizer aqui. Então, para que o filamento grosso deslize sobre o filamento fino, ocorre aqui uma movimentação dessa região flexível e das cabeças de miosina. Cada cabeça de miosina tem um sítio de ligação para uma actina. E aí, nós vemos aqui, então, os filamentos finos. Os filamentos finos, que vão ser deslizados aqui com a miosina, são feitos por, né, são feitos por actina. A actina ela é uma proteína globular, ou seja, ela é uma bolinha, denominada de actina G. Essa actina G, ela se polimeriza, formando um polímero maior, com várias unidades de actina G. Esse polímero é denominado de actina F. Então, olha só, essa aqui que eu estou mostrando para vocês é uma actina F, que é a união de várias moléculas de actina. Uma actina F se entrelaça com uma outra actina F, formando o filamento fino. No meio das duas, nós temos aqui a nebulina que estabiliza essa estrutura de actina. E nós temos as proteínas regulatórias no filamento fino, que é a troponina, que é essa pequenininha aqui marronzinha, e
a tropomiosina, que é essa aqui que envolve, essa azulzinha que envolve. Ambas relacionadas com a regulação da contração muscular, tá? Nós veremos para frente. Então, cada bolinha, cada actina tem um sítio de ligação para a miosina. Então, uma cabeça de miosina se liga a uma actina para provocar o deslizamento entre os filamentos finos aqui e os filamentos grossos. Bom, aí, gente, aqui essa imagem aqui é legal para mostrar para vocês que a titina, ela é uma proteína acessória e ela se liga aqui ao final de cada filamento grosso. Então, ela une o filamento grosso com o filamento fino. Então, é importante para estabilizar essa estrutura entre o filamento grosso e o filamento fino. Também é importante na contração muscular, porque ela é uma proteína elástica. Então, quando o filamento grosso está se deslizando sobre o filamento fino, essa proteína vai servir como mola para o momento que ocorra o relaxamento, ela volte ao seu estado de origem, provocando o afastamento dos filamentos fino e grosso. Então, olha só, o filamento grosso, na contração, ele vai se aproximar do filamento fino, fazendo com que essa titina diminua de tamanho, como se fosse a mola. Quando a gente tira a pressão da mola, ela retorna ao seu local de origem, né? Volta ao tamanho original. E aí isso faz com que o filamento grosso volte ao seu local de origem também. Então, além de estabilizar o filamento grosso e fino, também é importante para promover o retorno dos filamentos grossos, tá? A titina. E aqui nós temos a estrutura da miofibrila que dá aquela aparência de músculo estriado que nós temos no músculo esquelético e também no músculo cardíaco. Porque lembram lá que eu falei que músculo estriado tem estrias, né, que são bandas mais claras e bandas mais escuras, de acordo com a sua estrutura de como é organizado a miofibrila. Então, olha só, essas bandas mais grossas e mais claras são devido a essa organização. Então, na miofibrila nós temos o sarcômero, que é a união de bandas claras e bandas escuras, certo? E aí nós temos que uma banda A, ela nada mais é do que uma região, né, de filamento grosso, é onde nós temos filamento grosso. E no meio da banda A, nós temos uma linha M. O disco Z, ele une um sarcômero ao outro, tá vendo? E ela é feito de proteínas que unem um sarcômero ao outro. Bom, além disso, nós temos a linha M, que une, né, os filamentos grossos, e a zona H, que é composta apenas por filamento grosso. Então, a zona H é apenas por filamento grosso, enquanto que a banda A tem essa região da zona H, e uma região que nós temos filamento grosso e filamento fino. A banda I é composta apenas por filamentos finos. Quando nós temos contração muscular, o que acontece? A aproximação do sarcômero, encurtamento do sarcômero. Olha só, aqui nós temos o sarcômero, certo? A contração muscular é quando o filamento grosso desliza sobre o filamento fino. Quando isso for ocorrer, vai acontecer a aproximação do disco Z até a zona I, porque eles vão se deslizar, se aproximando. E aqui também, ó, da zona I, da banda I com essa linha M. Então, vai encurtar, diminuindo essa zona H, certo? Imagine essa área aqui sendo empurrada para essa região e essa outra área sendo empurrada para essa região. Isso seria a contração de um sarcômero, tá? Na contração muscular.
Aqui só para mostrar para vocês a nebulina, né? Então, ela auxilia no alinhamento da actina. Ó, tá vendo? A gente tem uma nebulina aqui também. E a titina, ela é importante porque proporciona a elasticidade e estabiliza a miosina, tá? Então, quando a gente tem o filamento grosso vindo para cá na contração, vai encurtar a titina também, provocando essa energia potencial, né? Quando ocorre o relaxamento, a titina se volta ao seu estado de origem, mandando o filamento grosso de volta para o seu local. Então, a titina ocupa a distância entre o disco Z e a linha M. Então, disco Z e linha M. A nebulina é disposta ao longo dos filamentos finos, prende-se ao disco Z, mas não chega até a linha M. Então, aqui, ó, nebulina, prende-se ao disco Z, mas não chega até a linha M. Não chega. Já a titina chega até a linha M. E se prende ao filamento grosso e não ao filamento fino. Agora que vocês já conhecem, né, a estrutura da fibra muscular e também das miofibrilas, gostaria que vocês respondessem a essas 3 perguntas. Por que extremidades da banda A são a região mais escura são as regiões, né, que esqueci de botar no plural as regiões. Então, são as regiões mais escuras do sarcômero. Qual a função do túbulo T e por que os músculos esqueléticos são denominados de estriados? Tem algumas perguntas aqui que eu já respondi, né? Então, eu quero que vocês relembrem só esse conteúdo. Quando um músculo contrai, ele gera uma tensão muscular. O que seria isso, né? A tensão muscular é a força promovida pela contração muscular para mover ou resistir a uma carga. Perdão. Como, por exemplo, aqui, ó, nós temos novamente o exemplo do bíceps e do tríceps. Quando a gente faz esse movimento de alavanca, de levantar e subir o antebraço, quando o antebraço é levantado, é devido à contração do bíceps. Tá vendo que ele está contraído? E aí, essa contração se dá pelo deslizamento da actina e da miosina. Olha só como está o sarcômero encurtado. E, além disso, nós temos o relaxamento do bíceps, do tríceps, né? Então, para levantar o antebraço, nós temos contração do bíceps e relaxamento do tríceps, para permitir que o antebraço seja levantado. E aí, no relaxamento, nós temos aqui o distanciamento do sarcômero, o aumento do tamanho dos sarcômeros. Olha, a actina se distanciando da miosina. Bom, neste caso, nós temos aqui a tensão muscular no bíceps, certo? E isso promoveu a força necessária para mover o braço. E aí foi movido contra uma carga. A carga, nesse caso, seria apenas a gravidade, né? Contra a força gravitacional. Então, a carga é o peso ou força que se opõe à contração. Se a gente coloca um copo na mão desse esqueletinho aqui, a carga aumenta, porque a força que está se opondo a essa contração vai aumentar. Tá? Então, a carga seria esse peso ou a força que se contrapõe à contração muscular. A contração é a criação da tensão desencadeada pelo deslizamento da actina e da miosina, encurtando o sarcômero, e o relaxamento é a liberação dessa tensão, né? A gente libera a tensão afastando os filamentos finos e grossos. E aí aqui, nesse fluxograma, nós temos o resumo do evento, né, de contração muscular. Então, primeiramente, nós temos eventos na junção neuromuscular, onde nós temos lá, lembrando da junção neuromuscular, um neurônio motor que vai liberar um sinal químico, né, e vai promover o estímulo da fibra muscular. Então, ocorre um acoplamento da excitação-contração, ou seja, os eventos que ocorrem no potencial de ação
do músculo esquelético vai provocar a contração. E essa contração ela se dá a partir do sinal de cálcio. Então, a partir da excitação, nós temos o sinal de cálcio que vai provocar a contração muscular. E aí nós temos o ciclo contração-relaxamento, que é o abalo muscular. Então, um ciclo de contração e relaxamento no músculo intacto é denominado de abalo muscular, quando o músculo contrai e relaxa. Agora, a contração muscular, nós temos atualmente uma teoria que é a teoria aceita até hoje, que é a teoria do deslizamento dos filamentos, né? Que seria aqui, quando a gente tem contração, a miosina se desliza sobre os filamentos de actina e quando tem relaxamento, ela volta ao seu tamanho original, se deslizando novamente para o local de origem. Tá? Então, essa é a teoria do deslizamento dos filamentos. A partir de agora, então, nós vamos ver molecularmente como esses eventos aqui ocorrem. Mas antes, né, algumas questões para vocês. Quais são os elementos da junção neuromuscular? Aqui a gente tem que resgatar alguns conceitos lá da aula de sistema nervoso motor. Qual o sinal químico liberado pela junção neuromuscular? Qual que é ali o neurotransmissor liberado no neurônio motor que vai atuar na fibra muscular? Bom, então a teoria do deslizamento das miofibrilas, ela nos diz, por exemplo, por que o músculo pode gerar movimento, por que o músculo pode gerar força, tensão muscular sem criar um movimento. Então, essa tensão muscular que é gerada pelo deslizamento das fibras é proporcional ao número de pontes cruzadas entre actina e miosina, entre os filamentos grossos e o filamento fino. Então, por exemplo, o exemplo do bíceps, né, gerou movimento, certo? Então, a gente teve uma tensão muscular ali, gerando um movimento, fazendo um movimento de alavanca. Porém, nem sempre a contração muscular resulta no movimento. Por exemplo, se a gente tentar empurrar uma parede, a gente estará fazendo força, haverá uma tensão muscular contra a parede, mas sem movimentação, né? A parede, a não ser que vocês sejam o Hulk, né? A parede não vai se movimentar e normalmente a gente tende a ficar parado quando a gente está fazendo essa força contra algo que não se movimenta, tá? Então, essa teoria, ela explica por que mesmo que haja uma tensão muscular, nem sempre há a movimentação, tá? Então, olha só, aqui nós temos o sarcômero, né? A estrutura do sarcômero com o filamento grosso sobre o filamento fino, né? Filamento grosso, miosina, actina, filamento fino. Aqui é o sarcômero relaxado. Quando ocorre contração muscular, os filamentos de miosina deslizam sobre o filamento de actina, aproximando-se da zona aqui da linha Z. Tá vendo? Ó, a banda A não muda de tamanho e se aproxima aqui, né? Os filamentos grossos se aproximam da linha Z. É interessante mostrar para vocês que o que muda de tamanho seria a banda I, que é essa banda mais clara, que só tem o filamento fino. Como ele que está sendo aproximado, né? Então, ele vai reduzir de tamanho aqui na banda I. Porém, a banda A se mantém constante. Então, temos a aproximação das duas linhas Z aqui de cada lado do sarcômero. Então, aqui nessa imagem, a gente tem uma micrografia do músculo, né, de uma fibra muscular, onde nós temos aqui um sarcômero, certo? Nós temos as duas linhas Z separando, né, delimitando o sarcômero, a banda A, em que nós temos, né, o filamento grosso, e a banda I, que só tem o filamento fino. Bom,
Aqui é a fibra contraída ou relaxada e aqui a fibra contraída. Veja só, a banda A se mantém de tamanho e a banda I reduz até metade, porque houve deslizamento da miofibrila. O encurtamento do sarcômero inicia-se a partir de sinais de cálcio, né? Então, sinais de cálcio dão início às alterações moleculares nos filamentos finos e grossos que vão culminar na contração muscular. Então, olha só, essa imagem aqui, esse desenho, ele é bem didático porque mostra exatamente como funciona, como que esse sinal de cálcio, ele ajuda, né? Ele promove a contração muscular. Bom, aqui nós temos a cabeça da miosina ligada a um ATP, certo? Porém, ela não consegue se ligar na cabeça da actina para promover a ponte cruzada, porque a tropomiosina está aqui impedindo essa ligação. Quando nós temos cálcio entrando dentro do citosol, aumentando-se os níveis de cálcio, esse cálcio se liga à troponina, e a troponina vai e arrasta, desloca a tropomiosina, expondo o sítio de ligação da actina. E aí, assim, nós temos a ligação da miosina, da cabeça de miosina, com a actina para promover, para que a miosina empurre esse filamento fino. Então, aqui os níveis de cálcio aumentam no citosol, o cálcio se liga à troponina, o complexo troponina-cálcio afasta a tropomiosina do sítio de ligação da miosina na actina G. A miosina se liga à actina e completa o movimento de força e o filamento de actina se move, tá? Então, precisa haver primeiramente cálcio, né, sinais de cálcio, para que a gente exponha o sítio de ligação da actina com a miosina. Nessa imagem, nós temos os eventos moleculares que ocorrem num ciclo, num abalo muscular. Vamos lá, vamos entender. Aqui em cima, vamos começar com o estado de rigidez, tá? O estado de rigidez, lembrando, é quando a cabeça de miosina está ligada à actina, porém não tem ATP ligado. Esse é um breve período do ciclo muscular que ocorre em pouco período até que uma molécula de ATP se ligue na miosina. Lembrando, a miosina, a cabeça de miosina, ela atua como uma enzima, como uma ATPase, ou seja, ela consegue hidrolisar o ATP. Então, a partir do momento que o ATP se liga na miosina, a miosina perde afinidade à actina e se desliga da actina. Ao se desligar, a miosina hidrolisa o ATP e essa hidrólise do ATP libera energia química que estava armazenada ali nas ligações químicas do ATP. Então, com a hidrólise, teve energia que foi suficiente para girar a cabeça da miosina e ela se liga, então, depois de girar, ela se liga em actinas que estão mais à frente, que pode ser de 1 a 3 moléculas à frente da actina em que anteriormente ela estava ligada. E aqui, nesse momento, ela está numa posição, vejam só, de 90 graus. Então, ela estava nessa posição, a gente teve o giro da cabeça e ela ficou em 90 graus. Aqui, ela armazena uma energia potencial, como se fosse uma mola esticada, tá? Só que aqui é a nossa posição engatilhada. Ela tem a energia potencial ali armazenada, como se fosse uma mola, só que essa mola não pode liberar essa energia ainda porque tem uma trava. E essa trava é a tropomiosina. Então, a partir daqui, nós temos a maioria
das fibras contráteis dessa forma. Na maior parte do tempo elas estão assim. Só ocorrerá a contração se tiver o sinal, né, se tiver a liberação da trava, que no nosso caso é a tropomiosina, que é liberada a partir do sinal de cálcio. Aí lembra, né? O cálcio entra na célula, liga-se a troponina, o complexo cálcio-troponina desloca a tropomiosina, e assim a gente tem a liberação dessa energia potencial, dessa molinha aqui da nossa miosina. Então, ocorreu o destravamento, né, da tropomiosina. A miosina, então, antes estava numa posição de 90, ó, aqui é o anterior dela. Agora ela está numa posição de mais ou menos 45 graus. E essa modificação da posição da miosina faz com que ocorra a actina ande, né? A actina percorra esse caminho, tá? Então, quando ela volta para o ângulo de 45 graus, a gente tem liberação do fosfato. Então, voltando aqui, quando a gente tem hidrólise do ATP, essa hidrólise, né? Não sei se vocês já sabem, mas o ATP, vou falar bem devagar, tá? O ATP, ele é trifosfato de adenosina. O que significa isso? Que é uma adenosina ligado a 3 grupamentos fosfato, certo? Nesses 3 grupamentos fosfato, nós temos ligações de alta energia. Quando ocorre hidrólise, da hidrólise, significa que é quebra das ligações fosfato. E aí, quando quebra essa ligação fosfato, a gente tem liberação de energia. Quando ocorre, então, a quebra de fosfato, a gente tem um ADP, olha só, um ADP, que é adenosina de fosfato de adenosina, ou seja, uma adenosina ligada a 2 grupamentos fosfato e um grupamento fosfato sozinho, sem estar ligado, certo? Nessa fase aqui, depois que entrou o sinal de cálcio e a miosina entrou aqui na posição de 45 graus, a gente tem liberação do fosfato inorgânico. E aí, o filamento de actina se move em direção à linha M, fazendo com que ocorra encurtamento do sarcômero. Depois, a miosina libera o ADP e a gente volta para o estado aqui de rigidez, onde a miosina está ligada à actina sem nenhum ATP ligado, certo? E aí, vai sair desse estado até quando uma próxima molécula de ATP se ligue. Bom, então esse aqui é um ciclo, né, de contração muscular, é o que ocorre molecularmente na célula. Existe uma situação que ocorre quando o organismo entra em falência, morre, e a gente não tem mais aporte de ATP. Por exemplo, aqui no estado de rigidez, ele só vai ficar nesse estado por um período curto até que um novo ATP se ligue, certo? Porque a partir do momento que o ATP se liga, a miosina perde afinidade à actina e ela se desloca. E aí a gente pode entrar aqui no estado de engatilhamento. Porém, quando a pessoa morre ou o animal morre, algum tempo depois que esse organismo morre, existe então falta de ATP, porque não vai ter mais se esse organismo já está morto, não vai ter mais renovação de energia, ele não vai ter renovação de ATP, o aporte de ATP vai cessar. Sem ATP, o músculo fica então num estado contínuo de rigidez, que é o nosso denominado rigor mortis. Por isso que quando ocorre morte, né, o corpo tende a ficar depois de um período duro, entre aspas, porque os músculos congelam num estado de rigor mortis. Até que depois de algum tempo, até mais ou menos 24 horas depois, as enzimas musculares começam a degradar esse músculo e ele vai soltando. Bom, como nós vimos anteriormente, o sinal de cálcio é necessário para a contração muscular, certo? Mas o que faz, como que ocorre, né, esse evento? Como que ocorre esse sinal de cálcio? Bom, é necessário que haja, então,
uma excitação que levará a fibra muscular a aumentar a sua concentração de cálcio no citosol. Então, aqui nós temos uma imagem da junção neuromuscular e da fibra muscular. Vamos lembrar o que é a junção neuromuscular? A junção neuromuscular é equivalente à sinapse dos neurônios. Então, é a comunicação entre o neurônio motor e a fibra muscular, né? Onde nós temos aqui um terminal nervoso do neurônio somático, a fenda aqui da junção neuromotora, certo? E a placa motora terminal, onde nós temos uma alta concentração de receptores para acetilcolina, certo? Bom, então lembrando, o neurônio motor foi excitado, disparou o potencial de ação, e esse potencial de ação foi conduzido pelo axônio. Chegando no terminal axônico, ocorreu a abertura de canais de cálcio voltagem dependente. Esse cálcio entrou dentro desse axônio, promovendo a exocitose de vesículas contendo acetilcolina. A acetilcolina se funde aqui no fluido extracelular e liga-se a receptores que estão na placa motora terminal, receptores que são receptores colinérgicos nicotínicos. O receptor colinérgico nicotínico é daquele do tipo receptor canal, em que a acetilcolina se liga e promove a abertura desse canal. Lembrando que o canal ele tem condutância, né? Podem passar por esse canal íons sódio e íons potássio. O íon sódio entra dentro da célula a favor do seu gradiente eletroquímico e o potássio sai da célula a favor do seu gradiente eletroquímico. Entretanto, a força maior, né, a entrada maior é a de sódio do que a de potássio. Então, a gente tem uma entrada líquida de cargas positivas para dentro da célula. Isso faz com que nós tenhamos, então, uma despolarização, que é o início do potencial de ação da fibra muscular. Então, sódio entra na célula, provocando uma despolarização. O meio fica mais positivo do que o meio interno fica mais positivo do que o meio extracelular. E esse potencial de ação vai sendo conduzido pela membrana, pelo sarcolema aqui. Na membrana, lembram do túbulo T, que é como se fosse a invaginação da membrana? Então, o potencial de ação é percorrido pelo túbulo T. E no túbulo T, nós temos um canal aqui, ó, que é denominado de DHP, ou receptor de dihidrodipiridina. O que é esse DHP? Ele nada mais é que um canal voltagem dependente. Quando de um receptor voltagem dependente que está associado mecanicamente com outro canal aqui, um outro receptor, que é o receptor de renudina, que é esse HER aqui. Então, recapitulando, a gente teve o potencial de ação devido à ligação da acetilcolina. Esse potencial de ação fez a despolarização daqui do sarcolema, que promoveu a mudança conformacional desse DHP. Então, quando tem alteração do potencial de membrana durante a despolarização, ocorre mudança conformacional, e essa mudança conformacional faz com que abra esse canal aqui. Esse canal, ele está, ó, vejam bem, ele está no retículo sarcoplasmático. Quando tem a abertura desse canal, o cálcio que estava armazenado no retículo sarcoplasmático vai ser liberado no citosol, e aí a gente aumenta a concentração de cálcio no citosol, formando os sinais de cálcio. O cálcio se liga então na troponina, iniciando o processo de contração. Por isso que existe que é esse nome, acoplamento, excitação, contração, porque é necessário a excitação da fibra a partir do potencial de ação para que haja a contração, para que haja o sinal de cálcio, tá? Nessa imagem aqui, a gente mostra mais de perto como ocorre. Então, a gente teve aqui a despolarização da célula que provocou alteração da conformação desse canal aqui, desse receptor que
é ativado eletricamente. Ele, mudando de conformação, abre o canal de ranodina aqui, o receptor de ranodina, liberando cálcio. O cálcio entra no citosol e se liga na troponina, provocando, então, o início da contração muscular. E aí, a gente tem a contração muscular, tá vendo, ó? A actina sendo deslocada. Essa imagem nos mostra os eventos temporais que ocorrem, tá? Então, aqui já mostra pra gente os potenciais de ação acontecendo. Bom, aqui nós temos uma fibra muscular, certo? E aqui um neurônio. Quando a gente tem o potencial de ação do sistema nervoso, do neurônio motor, a gente tem aqui esse potencial de ação que a gente já conhece, certo? Chegou lá um potencial graduado, lá no início desse neurônio, até o limiar de 55. Então, ocorreu a abertura de canais de sódio, provocando a despolarização da célula. Certo? Chegou a despolarização do neurônio, então aqui, essa despolarização foi conduzida por todo o neurônio, chegando aqui, provocou a liberação de acetilcolina, certo? E aí, enquanto isso, o restante do neurônio está sendo repolarizado pela saída de potássio, né? Ocorreu a abertura de canais de potássio, o potássio está saindo da célula, repolarizando a célula. Tem uma leve hiperpolarização até ela voltar no seu potencial de repouso, certo? Aqui no neurônio. Enquanto isso, houve liberação de acetilcolina na placa motora, que se ligou nos receptores nicotínicos, também provocando a despolarização da célula. A gente tem aqui, então, ó, despolarização por entrada de sódio dentro da célula, certo? E aí, aqui a gente vê as fases do abalo muscular. Bom, aqui nós temos um período de latência que corresponde à excitação da fibra até que ocorra a contração. Então, nessa fase aqui, nós temos excitação do neurônio motor e excitação da fibra, ou seja, todo aquele processo de despolarização da célula, saída de cálcio para o citosol. Quando o cálcio se liga na troponina e ocorre a contração, a gente está nessa etapa aqui, onde a célula já foi repolarizada novamente e o neurônio também. Então, a gente está tendo contração muscular e depois relaxamento muscular. Para que haja relaxamento da musculatura, é preciso recaptar novamente o cálcio, tirar o cálcio ali do citosol. Como que ocorre isso? Na membrana do retículo sarcoplasmático existe uma bomba de cálcio que bombeia o cálcio do citosol para dentro do retículo sarcoplasmático. É um transporte ativo, porque dentro do retículo sarcoplasmático tem muito cálcio. Então, é um transporte contra o gradiente de concentração do cálcio. Então, a gente tem bombeamento de cálcio do citosol para dentro do retículo sarcoplasmático, e isso faz com que a gente tenha a extinção dos sinais de cálcio, e aí o cálcio se desliga da troponina e a gente tem o relaxamento da fibra muscular. Bom, aqui eu tenho questões para vocês, tá? Qual etapa exige ATP? O relaxamento exige ATP? Então, qual a etapa ali do ciclo, né, do abalo muscular exige ATP? Quais eventos durante o período de latência ocorrem, né, antes da contração iniciar? Então, durante aquele período de latência, quais os eventos que ocorrem naquele período antes da contração muscular? Vocês viram, então, em slides anterior que, para que ocorra a contração muscular, nós precisamos de ATP, né, que é a nossa moeda de troca energética. Então, quando há hidrólise do ATP, ocorre liberação de energia
de alta energia que ficam concentradas ali nas ligações químicas dos grupamentos fosfatos do ATP. Então, a contração muscular, ela requer um aporte contínuo de ATP, seja para a movimentação das pontes cruzadas, lembram que tem hidrólise de ATP ali durante aquele processo do deslizamento das pontes cruzadas, seja para o bombeamento de cálcio no retículo sarcoplasmático para promover o relaxamento. Então, lembrando, para que a fibra contraia novamente, ela precisa ser relaxada, certo? Para contrair de novo. E para que ela relaxe, é preciso retirar o cálcio lá da troponina, para a fibra voltar ao seu estado inicial. E para que ocorra isso, é preciso retirar o cálcio do citosol, bombeando esse cálcio para o retículo sarcoplasmático. Como esse transporte do citosol até o retículo sarcoplasmático é um transporte contra o gradiente de concentração do cálcio, então requer energia. Essa energia provém do ATP. Nós temos também que o ATP é importante para restituir a concentração, né, o gradiente eletroquímico do sódio e do potássio que se alterou durante o potencial de ação da fibra muscular. Tá? Então, esses processos demandam energia do ATP. Só que o ATP livre no citosol, ele é suficiente para que ocorra até 8 abalos, ou seja, 8 ciclos de contração e relaxamento. Então, a célula precisa abrir mão de reservas energéticas que provém na célula. A primeira reserva energética que repõe os níveis de ATP é a fosfocreatina. O que é a fosfocreatina? A fosfocreatina nada mais é que a creatina, que é um aminoácido, certo? E esse aminoácido é fosforilado. Então, nós temos um ATP que deu um grupamento fosfato para a creatina, dando nossa fosfocreatina. Isso em repouso, certo? Quando ocorre, a gente precisa de energia durante um movimento, durante uma atividade, a fosfocreatina, então, repõe o ATP, transferindo o grupamento fosfato da sua molécula para um ADP. E aí nós temos a formação do ATP, certo? A proteína que faz, a enzima que faz essa reação de creatina para fosfocreatina e de fosfocreatina para creatina é a creatina quinase. Então, ela retira, né, o grupamento fosfato e coloca na creatina. E depois ela retira da creatina e coloca no ADP. Então, esse ATP é importante para a contração muscular, para o relaxamento e para a restituição dos potenciais eletroquímicos na célula, certo? Por isso que, por exemplo, quem é praticante de atividade física já deve ter ouvido falar da creatina, que é um suplemento utilizado por atletas e também por praticantes de musculação que auxilia a performance, aumenta a força muscular, porque nada mais é do que um aporte energético. Então, a pessoa consome essa suplementação de creatina e tem maior aporte de fosfocreatina, podendo repor os níveis podendo entregar, né, o ATP nos momentos que precisa aqui na contração muscular. Tá? Então, quem tem aporte maior de fosfocreatina consegue ter esse ATP necessário quando precisa na contração muscular. Apesar da fosfocreatina ela ser muito importante, ela também é uma fonte limitada de energia, uma fonte limitada de ATP. Então, quando começa a diminuir os níveis de fosfocreatina, a célula precisa lançar mão de um outro armazenamento de energia, que no caso provém da glicose. Então,
No músculo, nós temos glicogênio, que é uma fonte de energia, é um monte de glicose, né, como se fossem várias moléculas de glicose. E aí, durante a contração muscular, a gente tem liberação da glicose na célula, e essa glicose, ela vai sofrer oxidação numa via de reação que é denominada de glicólise. E nessa via da glicólise, com a oxidação da glicose, nós temos a formação de ATP e também de piruvato. Esses piruvatos vão entrar no ciclo de Krebs e vão formar mais ATPs. Então, uma molécula de glicose consegue formar até 30 ATPs quando em presença de oxigênio. Porque quando tem oxigênio, o piruvato consegue ir no ciclo de Krebs e continuar a oxidação ali, certo? Continuar a metabolização. Porém, existem momentos em que falta-se oxigênio ou algumas moléculas de fibra, algumas fibras musculares são mais capazes de fazer uma glicólise anaeróbia. O que seria isso? Seria a glicólise sem a necessidade de oxigênio. Então, só que essa glicólise ela é mais limitada no sentido de produção de ATP. Então, a gente tem a glicose sendo metabolizada pela glicólise anaeróbia, formando aqui depois do ácido do piruvato, ao invés de ir na mitocôndria, no ciclo de Krebs, para promover aquele monte de ATP, vai se transformar em lactato. E aí nós teremos a formação de ATP apenas na glicólise. Então, a glicólise anaeróbia ela é mais limitada no sentido de produção de ATP. Mas ela é uma via alternativa quando o músculo precisa de muita energia, certo? Quando a demanda de ATP ultrapassa a oferta, ocorre então a fadiga muscular. Porém, existem diversas outras variáveis que podem alterar ali, que podem causar a fadiga muscular, além da falta de energia, né? da diminuição da oferta de energia, de ATP. A fibra muscular pode entrar no processo de fadiga se a sua atividade contrátil exceder a sua capacidade, né? Então, se a gente tiver uma intensidade, uma duração maior, a atividade contrátil pode ser diminuída ou ser incapacitada devido à fadiga. Então, a fadiga muscular é uma condição reversível no qual o músculo não é capaz de manter ou gerar uma potência esperada. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo algum exercício na academia, e aí vai puxando peso, né? Igual aquelas pessoas que fazem barra no supino, né? Chega um momento, se colocar muito peso ou colocar um peso e repetir demais as séries, vai chegar um momento que essa pessoa não consegue nem levantar mais a barra, porque ela entrou em fadiga, o músculo entrou em fadiga, ou seja, o músculo não foi mais capaz de contrair para manter o movimento ali do supino, do exercício. E aí existem várias teorias para explicar o que ocorre no músculo que causa essa fadiga muscular. Então, nessas teorias, nós temos a fadiga central e a fadiga periférica. A fadiga central ela é desencadeada por algum processo que ocorre a nível de sistema nervoso central. Então, os mecanismos propostos são os efeitos psicológicos e os reflexos protetores. Então, a sensação de cansaço, a sensação de dor faz com que o indivíduo pare com a atividade contrátil, como se fosse um reflexo protetor. Então, acaba que o sistema nervoso central manda sinais para que não haja mais contração, como se fosse um reflexo protetor mesmo, antes que o músculo em si entre em fadiga direta. E aí a fadiga periférica, ela se dá na junção neuromuscular ou nos elementos contráteis da fibra muscular.
Na junção neuromuscular, aqui também já é um mecanismo neurológico, pode ter alteração na liberação do neurotransmissor ou alteração na ativação do receptor. Então, por exemplo, se por algum acaso o neurônio não consegue sintetizar a quantidade adequada de acetilcolina, isso vai diminuir a excitabilidade da fibra muscular devido à diminuição da sinalização da acetilcolina. O mesmo ocorre se tiver alguma alteração no receptor. Se tiver poucos receptores ou tiver alguma alteração nesse receptor, mesmo que tenha acetilcolina, na hora de se ligar na acetilcolina, no receptor, vai desencadear uma resposta fraca, fazendo com que essa célula não despolarize de forma correta para que haja o potencial de ação da fibra muscular. Então, pode ser que a nível neuromuscular, então isso pode acontecer em algumas doenças específicas neurológicas que causam essa fadiga muscular. Pode acontecer também no processo de acoplamento, excitação, contração, como por exemplo, mudança no potencial de membrana. Então, e escape de cálcio no retículo sarcoplasmático, liberação de cálcio, interação da troponina do cálcio, né, sinal de cálcio aqui, e tem a teoria da depressão da fosfocreatina, do ATP e do glicogênio. Então, por exemplo, conforme esse músculo vai sendo contraído, vai sendo utilizado energias, né? Vai sendo utilizado ATP, vai sendo utilizado fosfocreatina, o glicogênio vai ser depletado, vai ser utilizado para liberar a glicose, e a glicose é transformada em ATP. E se for continuada, esse glicogênio pode ser depletado e causar uma deficiência ou uma diminuição na oferta de ATP. E a gente sabe que o ATP é importante para a contração muscular. Então, se reduz o ATP, pode causar então essa fadiga devido à depressão do glicogênio, né, porque é a nossa fonte de energia, né, do armazenamento. E tem a teoria de acúmulo de fosfato. Por exemplo, quando ocorre contração muscular, nós temos hidrólise do ATP, certo? Em alguns casos, o fosfato pode se acumular na célula devido a essa grande quantidade de ATP sendo hidrolisado para manter a contração muscular. E aí, esse fosfato, ele pode sequestrar, entre aspas, o cálcio, porque o fosfato, ele tem a capacidade de se unir ao cálcio, formando fosfato de cálcio. E aí, isso sequestra o cálcio livre dentro da célula, impedindo que o cálcio atue ali na liberação da tropomiosina, né? Na ligação da troponina para liberar a tropomiosina. Então, isso pode acarretar aqui na alteração, né, nesse processo do sinal de cálcio. Além disso, conforme a gente vai tendo despolarização da célula e repolarização da célula, isso vai alterando as concentrações intra e extracelulares de íon sódio e potássio. Claro que nós temos a bomba de sódio e potássio que tenta manter esses gradientes eletroquímicos na célula, né? Na célula e no líquido extracelular. Porém, em condições patológicas que nós temos alterações na bomba de sódio e potássio ou na fadiga em que as despolarizações excedem, né, a capacidade da célula de repor o seu gradiente eletroquímico, isso pode fazer com que ao longo de vários abalos musculares nós tenhamos um acúmulo de potássio fora da célula devido às várias repolarizações. E esse acúmulo de potássio na célula, nós já vimos em aulas anteriores, pode fazer com que a membrana fique hiperpolarizada e isso dificulte uma nova despolarização. Tá? Então, isso pode, ao dificultar uma nova despolarização, isso pode desencadear num processo que faça com que nós tenhamos aqui uma falha no acoplamento excitação-contração, levando à fadiga muscular.
Essa questão aqui é para completar os espaços em branco. Então, olha só, se a concentração de potássio, íons potássio, aumenta no líquido extracelular que envolve a célula sem alterar o líquido intracelular, a membrana celular hiperpolariza ou despolariza, né? Qual desses dois termos aqui a gente coloca nesse espaço em branco, e torna-se mais ou menos negativa. Então, qual é mais ou menos que coloca aqui nesse espaço em branco, né, nesse segundo espaço em branco, né? Então, respondam aí em casa. As fibras musculares esqueléticas, elas podem ser classificadas quanto à velocidade de contração, ou seja, a velocidade em que ele promove um abalo muscular, e quanto à resistência à fadiga, tá? Então, nós temos 3 tipos de fibras musculares, de acordo com essa classificação, que são as fibras de contração lenta, as fibras glicolíticas de contração rápida e as fibras glicolíticas oxidativas de contração rápida. Só um adendo que as fibras de contração lenta são oxidativas. Então, vamos lá, vamos entender isso. Contração lenta é quando na contração rápida, o músculo, né, a duração do abalo é de 7,5 milissegundos, ou seja, essa fibra contrai e relaxa em até 7,5 milissegundos, enquanto que na fibra de contração lenta, até 10 vezes mais do que na fibra de duração de contração rápida. Essas fibras de contração rápida, elas são importantes e elas são eficazes em movimentos finos e rápidos, como, por exemplo, quando estamos digitando alguma coisa no computador ou no celular, ou para tocar piano, para dedilhar algum instrumento musical, entre outros. Agora, a contração lenta, como ela é lenta e é mais resistente à fadiga, ela é importante e é constantemente utilizada para manter a postura no andar, no caminhar, entre outras atividades. Bom, as fibras de contração lenta são consideradas oxidativas porque elas utilizam como fonte para ofertar ATP, o metabolismo dela é do tipo oxidativo, ou seja, ela promove a glicólise até o final da via, né? Então, utiliza oxigênio, a glicose é transformada em piruvato na glicólise e depois do piruvato vai para o ciclo de Krebs, onde precisa de oxigênio para terminar a oxidação. E isso dá uma grande quantidade de ATP, por isso que normalmente ela é mais resistente à fadiga. Agora, as fibras rápidas, né, principalmente a glicolítica, ela tem um metabolismo anaeróbico, ou seja, não precisa de oxigênio, mas produz ATP a partir da glicólise anaeróbia, onde a gente tem a glicose sendo transformada em lactato. Essa glicólise, ela é mais limitada do ponto de vista energético, ela produz menos ATP. Por isso que essas fibras são menos resistentes à fadiga, porque elas são capazes de produzir menos ATP a partir de uma molécula de glicose. Além disso, o produto final, o lactato, ele é um ácido. E o ácido, quando em excesso na fibra muscular, pode levar à fadiga, tá? Existe uma teoria também de fadiga muscular que fala que o acúmulo de ácido na célula pode levar à fadiga. Então, além da falta de energia, né, também tem a hipótese aqui da resistência à fadiga devido ao acúmulo de lactato. Existe uma terceira aqui, que é uma de compressão rápida, mas ela tem um metabolismo misto, em que utiliza a glicólise anaeróbia e também a glicólise aeróbia, né, que é a oxidativa, que utiliza oxigênio. Quando a gente fala de metabolismo oxidativo da glicose, a gente está pensando que piruvato vai ser levado até a mitocôndria para terminar de oxidar e transformar em ATP.
Então, quer dizer o quê? Que essas fibras que utilizam esse metabolismo oxidativo, elas têm grandes números de mitocôndria devido a esse metabolismo, enquanto que a glicolítica e a glicolítica oxidativa tem menor quantidade de mitocôndria do que a de contração lenta. Então, olha só, aqui nós temos as fibras musculares oxidativas de contração lenta, aqui em cima, e a glicolítica de contração rápida. Vejam só, a de contração lenta, ela é bem mais escura do que a de contração rápida, tanto aqui nessa imagem quanto nessa aqui. Por quê? Devido à presença maior de mitocôndrias. Além disso, essas fibras de contração lenta, elas são mais irrigadas, ou seja, tem mais densidade capilar que leva maior quantidade de sangue para essas fibras, e também tem a maior tem presença de mioglobina. A densidade capilar maior se dá porque, para que haja contração muscular, a gente precisa de ATP, né? E o ATP nessa fibra vai ser produzido a partir do metabolismo oxidativo da glicose. E para isso a gente precisa de oxigênio. O oxigênio vem do sangue, né? Então por isso que a densidade capilar é maior, porque essa fibra precisa de oxigênio. Além disso, a mioglobina é uma proteína que faz com que o oxigênio se difunda com maior rapidez do vaso sanguíneo, né, do capilar, até o interior da fibra muscular. Então, por isso que ela é mais escurinha, devido à mioglobina, que tem essa coloração mais escura, mais avermelhada, e devido à maior densidade de capilares. Aqui, ó, a gente tem uma tabela de comparação entre os três tipos de fibras, né? Então, a oxidativa de contração lenta, também considerada fibra vermelha devido a essas características que a gente falou. A glicolítica oxidativa de contração rápida também é vermelha, porque ela também tem um metabolismo misto aqui, né, glicolítico oxidativo, e a de contração rápida glicolítica, que é a fibra branca, né, porque não possui, tem pouca quantidade de mitocôndrias e também mioglobina. Bom, então, quanto à velocidade do desenvolvimento da tensão máxima, né, então, velocidade do abalo muscular, fibra lenta é mais lenta. Essa é a glicolítica oxidativa, ela é intermediária, e a rápida é mais rápida. Atividade da ATPase e da miosina. Bom, pensando que para a contração muscular a gente precisa haver hidrólise do ATP, né, para ter a movimentação lá das cabeças de miosina sobre a actina. Então, quer dizer que quanto mais rápido a contração muscular, mais rápido tem que ser essa hidrólise. Então, uma das características das diferenças dessas fibras é que na fibra lenta, a ATPase da miosina, ela atua de forma mais lenta do que na fibra rápida, na fibra de contração rápida. Então, a ATPase da fibra de contração rápida, ela é mais eficaz e mais rápida, ela hidrolisa o ATP mais rapidamente, então isso faz com que a contração seja mais rápida também. Quanto ao diâmetro, a fibra lenta tem um diâmetro menor do que as outras, né? O diâmetro maior é da fibra glicolítica. Duração da contração, né? Então, a fibra vermelha mais longa e as outras mais curtas. Atividade da cálcio ATPase no retículo sarcoplasmático. Bom, lembram que eu falei que para que haja relaxamento da fibra muscular é necessário recaptar o cálcio intracelular? É necessário retirar aquele cálcio intracelular para acessar o sinal de cálcio para que a célula possa relaxar. E para retirar esse cálcio, a gente tem uma bomba de cálcio no retículo sarcoplasmático que bombeia o cálcio citosólico para dentro desse retículo sarcoplasmático. E isso demanda energia também. É visto que, pensando que, para que a gente aumente o tempo do abalo muscular, é preciso que essa célula contraia mais rapidamente, mas também que relaxe mais rapidamente, né? Ambos os processos de contração e relaxamento tem que ser mais rápido para que o abalo muscular seja rápido. Então, além da atividade mais rápida da ATPase da miosina,
A fibra de contração rápida também tem uma atividade dessa bomba de cálcio no retículo ceruloplasmático mais rápida, mais alta. Então, ela consegue bombear mais cálcio com maior rapidez para dentro do retículo ceruloplasmático, fazendo com que o tempo de relaxamento seja maior. Por isso que ela tem o tempo de relaxamento mais rápido também, tá? Então, contração mais rápida e relaxamento mais rápido para ter um abalo muscular mais rápido. Quanto à resistência à fadiga, a fibra oxidativa de contração lenta ela é resistente à fadiga graças ao seu metabolismo. A glicolítica oxidativa, por mais que tenha um metabolismo misto, também é resistente. E a glicolítica é pouco resistente à fadiga, porque o seu metabolismo produz lactato, e o lactato é um ácido que leva à fadiga. Quanto ao uso dessas fibras, a fibra lenta, ela é utilizada para manutenção da postura, a glicolítica oxidativa para ficar em pé, para caminhar, para correr, a glicolítica de contração rápida é menos utilizados, né, e mais específicos em movimentos, como eu falei, que são movimentos finos e rápidos, e também para pular. Quanto ao metabolismo, então, a fibra lenta é oxidativa, aeróbio, né, utiliza oxigênio para metabolizar a glicose. O glicolítico oxidativo é misto, ele é glicolítico, porém torna-se oxidativo com treinamento de resistência. O glicolítico de contração rápida, ele é glicolítico, então quer dizer que ele tem um metabolismo mais anaeróbio, onde a glicose é metabolizada pela glicólise anaeróbia, onde nós temos a produção de ATP a partir da glicose e o produto final é o lactato. A densidade capilar é alta na fibra oxidativa de contração lenta, devido àquilo que a gente já falou. É necessário oxigênio para o seu metabolismo e o oxigênio é proveniente do sangue, né? E o sangue é levado até a fibra muscular por meio de capilares, né? Que são vasos sanguíneos ali que estão em contato direto com o tecido. A densidade capilar da glicolítica oxidativa é média e a glicolítica de contração rápida é baixa. Quantidade de mitocôndrias, assim como a densidade capilar, a mitocôndrias também é de acordo com o metabolismo. Se a gente precisa aqui de um metabolismo oxidativo, em que é necessária a mitocôndria, então precisa muitas mitocôndrias nas fibras de contração lenta, porque o piruvato vai para dentro da mitocôndria para ser oxidado e liberar o ATP. Quantidade moderada na glicolítica oxidativa e baixa na contração rápida de glicolítica, porque ela não precisa desse metabolismo oxidativo, né? O metabolismo dela é anaeróbio, não precisa de tanta mitocôndria. Quanto à cor, então as que têm metabolismo oxidativo são avermelhadas devido à presença de mioglobulina, que é aquela proteína que ajuda o oxigênio a se difundir no interior da fibra muscular, e devido também à presença de mitocôndrias. Gente, a força de contração, ou seja, a tensão muscular, depende do comprimento da fibra. Mais especificamente, do comprimento do sarcômero no repouso ou no momento antes da contração. Existe um comprimento ideal para que haja uma tensão máxima na contração muscular. Aqui nesse gráfico mostra para a gente exatamente isso. Nesse Czinho aqui é o comprimento ideal, onde nós temos a tensão máxima. E vejam só, se o comprimento é menor que isso ou maior que isso, a força ou a tensão muscular diminui. Por quê? Se for menor que o tamanho do sarcômero ideal, o que vai acontecer? Os filamentos de actina e miosina estarão muito sobrepostos e não vai ter distância para que esses filamentos deslizem entre si para contrair. Então, haverá uma dificuldade ali para gerar uma tensão, porque já estão extremamente sobrepostos, tirando o espaço para sobrepor. Olha só,
no C, tá vendo que eles estão sobrepostos, mas a gente tem um espaço aqui, ó, para um andar sobre o outro, para ocorrer o deslizamento. Lembrando que é o deslizamento que faz com que nós tenhamos contração muscular. Agora, nesse aqui, ó, tá sobreposto até essa linha do meio aqui dos filamentos grossos, e aqui também até mais, né? Então, não tem distância para o deslizamento das fibras contráteis, né? Das proteínas contráteis. Agora, olha o exemplo de quando o sarcômero está muito na contração muscular. Aqui, ó, a gente tem pouca sobreposição, certo? Então, no início da contração, ele vai ter poucas pontes cruzadas, então no início vai ter uma tensão mais fraca do que quando a gente vê aqui no C, que tem números de pontes cruzadas maiores. Então, na hora que ocorrer o sinal de cálcio, terão várias pontes cruzadas juntas, fazendo com que haja uma força maior. É como se a gente pensasse em várias pessoas empurrando uma corda de um lado. Se tem várias pessoas empurrando a corda de um lado, vai ter muito mais força, né, como é nesse C aqui, do que no D se tivesse poucas pessoas empurrando a corda. Por mais que tenha distância para que haja o deslizamento, a força vai ser menor devido a um número menor de pontes cruzadas. Agora, nesse E aqui, quase não vai ter nem contração, porque não tem quase nenhuma sobreposição aqui, então nenhuma ponte cruzada, tá? Então, isso aqui dificulta a contração muscular. Então, a tensão vai depender do comprimento da fibra inicial, né, antes da contração, e também do número de pontes cruzadas. Gente, no slide passado nós vimos que eu falei para vocês que a tensão muscular depende do estado inicial da fibra, certo? Porém, quando a gente fala isso, a gente pensa num único abalo. Só que a tensão muscular não representa um único abalo, na verdade, não representa a força máxima que uma fibra pode desenvolver. Existe um fenômeno que é denominado de somação, e a somação aumenta a tensão exercida por aquela fibra. Essa somação nada mais é do que a somação, né, como o próprio nome diz, a somação dos abalos. Então, olha só, vou mostrar essa imagem aqui para vocês. Aqui nós temos, deixa eu pegar a luzinha, aqui nós temos o potencial de ação da fibra muscular. Lembram lá que a gente viu o potencial de ação? A partir da despolarização, nós temos cálcio entrando na célula e aí nós temos o início de uma contração muscular, que é aqui, ó, como a gente está vendo aqui. Nesse primeiro gráfico, mostra pra gente a tensão desenvolvida, ou seja, aqui temos a contração muscular máxima e depois o relaxamento. Contração até atingir o pico máximo, relaxamento. Aqui, o que nós podemos ver que a próxima contração ocorre só quando a fibra já está totalmente relaxada. Então, nós temos uma contração muscular, relaxamento, contração, relaxamento, contração, relaxamento. Por quê? Porque os potenciais de ação, os estímulos dessa fibra, estão espaçados no tempo suficientemente para que a fibra tenha tempo para se relaxar totalmente. Tá? Então, os disparos do potencial de ação da fibra são espaçados, porque tem um neurônio motor ali disparando sinais também nessa frequência, uma frequência baixa. Agora, quando a frequência de disparo aumenta, acontece então a somação. Olha só, aqui nós tivemos, nesse segundo gráfico aqui, que nós tivemos um abalo, ela relaxou, aqui tivemos outro, e quando começou a relaxar, teve outro. Então, aumentou, tá vendo? E aí começou a relaxar. Então, aqui nós tivemos 1, 2, 3 estímulos. Só que esses dois estímulos aqui estavam próximos um do outro, fazendo com que a tensão se somasse. Existe um fenômeno na musculatura esquelética
que é o tetanismo, o tétano. O tétano, ele nada mais é do que o estado de contração máxima da musculatura. E isso decorre devido à somação dos abalos por aumento da frequência de disparos do potencial de ação. Então, olha só, aqui nós temos a tensão máxima, que é o máximo que uma fibra muscular pode chegar de desenvolver tensão. E aqui nós tivemos vários estímulos, ó, que foram provocando um abalo, e aí quando, olha só, acompanha comigo a seta. Começou a contrair e aumentar a tensão, aí iniciou o relaxamento, já teve um estímulo para contrair de novo. Começou a relaxar, outro estímulo e outro estímulo, então um estímulo foi somando ao outro, tá? Aqui é denominado de tétano incompleto. Por quê? Porque os potenciais de ação, eles estão próximos um do outro, fazendo com que a tensão se some, porém, eles estão uma distância que permite que a fibra relaxe ainda um pouco, impedindo que ela chegue ao total da sua contração máxima contínua. Olha só, aqui onde a gente tem a tensão, né? Ele contrai, dá uma leve relaxada, contrai de novo, relaxa. Então, fica nesse tétano incompleto. E existe o outro caso que nós temos o tetanismo completo, em que nós temos o disparo de potenciais de ação um atrás do outro, muito próximos do tempo, fazendo com que a tensão se some e chegue à tensão máxima da fibra. E aí a fadiga muscular faz com que o músculo perca a sua tensão, apesar dos estímulos provenientes dos neurônios, então aí a gente tem a queda da tensão devido à fadiga, tá? Então, a gente tem como aumentar a força de contração muscular a partir da somação dos estímulos, porque quanto maior a frequência de estímulos, maior vai ser a contração muscular, porque ela consegue se sobrepor uma a outra, aumentando então. Pessoal, vocês lembram que na aula que eu falei sobre a divisão motora somática do sistema nervoso periférico, eu falava que um único neurônio motor consegue inervar, consegue estimular várias fibras musculares, mas que uma fibra muscular ela é estimulada por apenas um neurônio somático, certo? Um neurônio motor. Então, olha só, aqui a gente tem 3 neurônios, né? Cada neurônio inervando várias fibras. Então, ó, o vermelhinho aqui inervando essas fibras vermelhas, o azulzinho inervando as fibras que estão em azul e o roxinho inervando as fibras que estão em roxo. Percebam que as fibras roxas são inervadas apenas por um neurônio, que é o neurônio roxo, enquanto que as fibras vermelhas são inervadas por apenas um neurônio, que é o neurônio vermelho, tá? Então, uma fibra é inervada por apenas um único neurônio motor, mas esse neurônio motor consegue inervar várias fibras. Então, a partir daí, nós temos o que nós chamamos de unidade motora, que nada mais é do que o conjunto de fibras musculares que são inervadas por um neurônio, né? Então, é o neurônio mais as fibras que ele inerva, tá? Então, aqui nesse esquema, nós temos 3 unidades motoras, né? A unidade motora 1, a unidade motora 2 e a unidade motora 3, que são, né, o neurônio mais as fibras que eles inervam, certo? Então, um músculo, né, um músculo inteiro do nosso corpo, ele pode ter muitas unidades motoras formadas e formadas por diferentes fibras. Então, aqui, ó, unidades motoras pequenas são usadas para movimentos mais finos. Então, por exemplo, existem unidades motoras que são compostas por poucas fibras e elas estão presentes principalmente em músculos que precisam de um movimento mais fino, como, por exemplo, os músculos que movimentam os olhos, os músculos da mão. Por quê? Porque assim a gente consegue ter uma delicadeza e uma destreza maior no movimento. Agora, em movimentos que são mais grosseiros, as unidades motoras são maiores para
para promover esse movimento, como por exemplo o gastrocnêmio, que é um músculo que nós temos na panturrilha. Ele possui cerca de 2.000 fibras por unidade motora, enquanto que esses músculos com unidades motoras menores, eles podem ter até 3 fibras por unidade motora, né? Então é uma diferença muito grande e ela é que dá essa diferença nos movimentos. Agora, quando a gente fala de força de contração do músculo como um todo, né, como a unidade do músculo ali, então, por exemplo, o músculo bíceps, tríceps, né, o gastrocnêmio, a gente fala, né, que essa força de contração dos músculos depende dos tipos e do número de unidades motoras que formam esse músculo. Tá? Então, a contração da unidade motora é do tipo tudo ou nada. E aí, o que vai variar a força de contração e o padrão de contração do músculo vai ser, então, essa variedade de unidades motoras nesse músculo, que permite que haja uma modulação da contração muscular, de maneira que pode alterar os tipos de unidades motoras que estão ativas durante aquela contração do músculo e o número de unidades motoras ativas. Então, nós temos unidades motoras, cada unidade motora, ela possui somente um tipo de fibra. Por exemplo, existe unidade motora de fibras glicolíticas, existe unidade motora de fibras de contração lenta, por exemplo. Então, naquela unidade motora só vai ter aquele tipo de fibra, tá? Então, o músculo consegue modular sua contração muscular a partir do tipo de unidade motora, então, o tipo de fibras que vai ser ativada e o número dessas unidades motoras. Quanto maior o número de unidade motora ativa, maior vai ser a força de contração. Então, como que isso ocorre, né? Um estímulo fraco que é proveniente do sistema nervoso central, direcionado a neurônios motores, estimula apenas neurônios com baixo limiar. Lembram lá do potencial graduado? O potencial graduado tem que levar a despolarização até a zona de disparo, e na zona de disparo, para que haja um disparo do potencial de ação, esse potencial graduado precisa chegar acima do limiar, certo? Existem alguns neurônios somáticos que têm um baixo limiar, então um estímulo fraco consegue disparar o potencial de ação desses neurônios. Então, num estímulo fraco, os neurônios com baixo limiar são disparados e uma pequena quantidade de unidades motoras são ativadas. E aí nós temos uma contração. Esses neurônios que têm um baixo limiar normalmente estão associados a unidades motoras de fibras de contração lenta. Então, nós temos ali uma contração fraca. Fibras de contração lenta, apesar de serem mais resistentes à fadiga, elas tendem a ter uma contração mais fraca do que as fibras de contração rápida, que têm uma contração mais rápida e mais forte, apesar de fadigarem mais rápido, né? Então, conforme o estímulo aumenta, então aqui nós tivemos um estímulo fraco, que estimulou neurônios com baixo limiar, que são neurônios de unidades motoras que têm fibras de contração lenta. Conforme o estímulo que vem do sistema nervoso central aumenta, neurônios que têm o limiar mais alto são disparados, porque aí atinge o seu limiar e dispara o potencial de ação, promovendo assim o recrutamento, ou seja, a adição de novas unidades motoras ali naquele momento da contração muscular, aumentando a força de contração. Esses neurônios com o limiar maior, mais alto, são neurônios associados a fibras de contração rápida. Então, aqui, conforme aumenta o estímulo, nós aumentamos também a rapidez e a força de contração. Existe uma forma, né? Então, aqui, como a gente sabe que, apesar de aumentar a força de contração e a rapidez da contração, essas fibras de contração rápida, elas fadigam muito mais rápido. Então, existe uma forma que nosso organismo tem de evitar a fadiga, ou pelo menos retardar a fadiga.
que é o recrutamento assíncrono. Ou seja, existe um revezamento das unidades motoras, que enquanto algumas estão sendo ativadas, outras estão sendo relaxadas, e aí então, enquanto uma trabalha, a outra vai descansando, e assim vice-versa, e evita então que haja uma fadiga total, tá? Claro que isso vai chegar um momento que a fibra, que o músculo pode entrar em fadiga e aí não tem, aí entra em falha, né? Mas existem esses mecanismos, né, de revezamento para que a gente consiga promover uma contração eficiente, uma contração máxima e eficiente por um período maior. Bom, gente, aqui tem umas questões para vocês, tá? Que é só para relembrar dos conceitos. Então, qual é a resposta de uma fibra muscular a um aumento na frequência de disparos de um neurônio motor somático? E como o sistema nervoso aumenta a força de contração em um músculo formado por muitas unidades motoras? Bom, a aula está dando 1 hora e 45 minutos. Eu vou parar essa parte aqui, tá? E vou gravar uma parte 2 dessa aula de músculo esquelético, que é focando mais na mecânica muscular, tá? Na mecânica muscular, como que ocorre o movimento, o nosso movimento a partir da contração muscular. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e vamos lá para o outro vídeo para terminar essa aula, tá?